Quem é Jesus? Em busca de um relacionamento real e pessoal com Cristo por meio do Evangelho de João. Capítulo 19. Nesta porção das Escrituras, você perceberá Jesus sendo condenado e crucificado. Verá a morte de Jesus, bem também como seu sepultamento. Ele revela a si mesmo como sendo aquele que é julgado, no qual também não encontraram nenhum mal. Assim nós lemos no versículo 4. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Você percebe o quanto Jesus é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, sem tropeço e sem erro nenhum. Esta é a condição de Jesus. Era necessário que aquele que não teve pecado fosse condenado. Assim diz a palavra do Senhor. Adão, um homem, por ele entrou o pecado ao mundo e por um homem também saísse o pecado. Por isso que Jesus é encontrado como sendo sem falta, sem erro, sem pecado. Foi julgado várias vezes e não foi encontrado erro nele. Além do mais, Jesus é aquele que foi contado entre os malfeitores, mesmo sendo inocente. Versículo 18 e 19 diz assim: Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Jesus foi zombado, açoitado, cuspido, maltratado, humilhado de toda forma possível. Além do mais, foi crucificado no meio de 2 malfeitores. Sabe por quê? Porque Jesus está ocupando o meu lugar e o teu lugar. Ele está levando consigo naquela cruz aquilo que nós merecíamos, com a consequência dos nossos pecados. Por isso nós exaltamos a Jesus, por isso nós o reconhecemos, porque Ele assumiu o nosso lugar. Além do mais, Jesus é aquele que provê consolo ainda diante das angústias. Você percebe o caráter de Jesus e o amor do Deus o Pai por meio da graça e Ele olhando e percebendo as aflições das pessoas ao seu redor. Acho fantástico o texto quando eu leio no versículo 26 e 27 que diz: Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho, e ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Acho maravilhoso que Jesus, naquela cruz, olha para Maria, sua mãe, se compadece e não a deixa órfã. Lembra que no versículo 16 nós aprendemos que Jesus não nos deixa órfãos no meio das perdas. Ele providencia os recursos, Ele nos consola, Ele continua realizando esta consolação na vida de muitas pessoas. Se por alguma razão, ao ouvir esta mensagem, você se percebe sozinho, ou você percebe-se em lágrimas, ou você tem a ideia de que Ele não está enxergando o seu sofrimento, eu quero que você saiba que sim, Jesus Ele vê e Ele transforma as pessoas em outras pessoas, Ele realiza uma obra extraordinária. Assim nós lemos no versículo 38 e 39. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era o discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloes. Você percebe agora Nicodemos assumindo a sua posição de discípulo, assim também como José de Arimateia. Se você se perceber escondendo-se de Jesus, porque você tem temor da pressão, do que as pessoas vão dizer, chegará um momento que você precisará assumir o seu compromisso com Cristo. Não negue Jesus, busque a Ele, assuma seu compromisso público por meio do batismo, por meio de uma entrega pública, do reconhecimento de que você é um discípulo de Jesus. Podemos orar. Amado Senhor, obrigado porque o Senhor se entregou por nós, porque o Senhor enfrentou a cruz. O mínimo que nós podemos fazer, a resposta deste amor é entregar a nossa vida ao Senhor.
É assim que nós queremos orar, queremos ser os teus discípulos. Recebe a nossa vida do jeito que ela está, para que o Senhor a transforme como o Senhor a fez de muitas pessoas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.